Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda. Esse é o Canal em Cristo. Hoje no quadro Estudo Bíblico, hoje o tema é o sacrifício de Isaque em Gênesis 22, sob a perspectiva cristã, ética e moral. O objetivo é explorar a tensão entre a moralidade humana e a fé absoluta em Deus, destacando a figura de Abrão como assassino para descrentes e homem de fé para crentes. Vamos fazer uma contextualização histórica para termos uma noção de como a religião e os povos da época de Abraão funcionavam. Porque ele pediu o sacrifício de Isaac, já que Isaac era uma promessa. Então vamos desvendar um pouco desse período histórico. A religião na época de Abraão. As sociedades antigas praticavam o politeísmo. Então, na época de Abraão, haviam vários povos que praticavam o culto a diversos deuses e sacrifícios humanos. Esses sacrifícios eles eram comuns em diversas culturas. Além do sacrifício humano, você tinha o sacrifício de crianças. Tinha uma simbologia muito forte. Algumas religiões pagãs ofereciam crianças a deuses como Moloque. Isso a gente pode ler lá em Levítico, capítulo 18, versículo 21. Abraão viveu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo e muitas culturas do Antigo Oriente Próximo praticavam o politeísmo. Em alguns casos, sacrifícios humanos. Vou citar aqui os principais povos que tinham essas práticas. Então, primeiro são os cananeus. Os cananeus eram politeístas e adoravam deuses como Baal, Astarote e Moloque. O culto a Moloque frequentemente envolvia sacrifícios infantis, queimados como oferenda. A Bíblia ela menciona essa prática e a proíbe explicitamente. A gente encontra essas passagens em Levítico 18, versículo 21 e Jeremias capítulo 7, versículo 31. Os descendentes dos cananeus, os fenícios, eles mantiveram essa mesma prática. Os mesopotâmicos, que aí você tem os sumérios, acádios, babilônios e assírios. Esses povos eram politeístas e veneravam deuses como Anu, Enlil, Marduk e Ishtar. Embora os sacrifícios humanos não fossem a norma, a regra, havia relatos esporádicos de rituais envolvendo vidas humanas, especialmente em tempos de crise. Os egípcios do Antigo Egito eram profundamente politeístas, com um panteão extenso de deuses. Os hititas, que governaram parte da Anatólia, também tinham cultos politeístas. Os moabitas eram vizinhos de Israel, adoravam Quemosh e ocasionalmente praticavam sacrifícios humanos. Em 2 Reis, capítulo 3, 26 e 27, nós encontramos uma passagem a qual o rei moabita sacrificou seu próprio filho para tentar vencer uma batalha. Um pouco mais na frente eu vou falar sobre essa batalha e esse sacrifício. Agora, o que esses povos desejavam quando faziam os sacrifícios? Os povos que praticavam sacrifícios humanos, especialmente infantis, acreditavam que essas ofertas atraíam favores divinos e proteção espiritual. Suas motivações variavam conforme a cultura, mas geralmente estavam ligadas a três grandes objetivos, que são pedir prosperidade e fertilidade. Culturas como a dos cananeus e fenícios acreditavam que sacrificar crianças aos deuses, como Moloque e Baal, garantia colheitas abundantes, sucesso econômico e fertilidade. Também garantir proteção militar e vitória em guerra. Muitos reis e líderes sacrificavam crianças, às vezes seus próprios filhos, antes ou durante batalhas decisivas. Como eu já citei,
Em 2 Reis, nós temos o rei dos Moabitas, que sacrificou seu filho primogênito ao deus Quemoche, para tentar reverter o destino da guerra que eles tinham contra Israel. Um outro motivo também é apaziguar a ira dos deuses e evitar desastres. Quando ocorriam epidemias, terremotos, secas e pragas, acreditava-se que os deuses estavam furiosos. O sacrifício humano era visto como uma forma extrema de expiação coletiva. Vamos pensar aqui o simbolismo do sacrifício infantil. Sacrificar uma criança era considerado o maior ato de devoção, porque representava a oferta daquilo que era mais precioso para uma família. No caso de Moloque, os sacrifícios infantis eram realizados em fornalhas ou estátuas de bronze aquecidas, onde as crianças eram lançadas ao fogo, enquanto tambores rituais abafavam seus gritos. Se você imaginar essa cena, você vai ficar extremamente perturbado com isso. E não é para menos. Essa passagem da Bíblia, ela traz reflexões e muita perturbação para muitas pessoas, crentes e não crentes. E aqui vamos voltar ao rei Moabita, aquele que eu falei lá atrás, que ia discorrer um pouco mais sobre o sacrifício de seu filho. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 26 e 27, o rei Moabita, Mesa, estava prestes a ser derrotado por uma coalizão de Israel, Judá e Edom. Quando percebeu que não conseguiria vencer, ele fez algo extremo. Aí está na Bíblia lá escrito: então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre a muralha. E houve grande indignação contra Israel. Retiraram-se, pois, dele e voltaram para sua terra. Aí você pode estar se perguntando, como eu me perguntei, mas o sacrifício funcionou? De certa forma, sim, porque após esse ato, os israelitas desistiram do cerco e voltaram para casa. O texto não explica diretamente por que isso aconteceu, mas há algumas possibilidades. Eu vou elencar 3 possibilidades aqui. Tá? A primeira é o terror psicológico e espiritual. Os israelitas podem ter ficado horrorizados com o sacrifício e interpretado o evento como um sinal de que os deuses moabitas estavam furiosos, e isso poderia ter desestabilizado o moral do exército invasor. Uma outra perspectiva poderia ser a revolta popular. O sacrifício pode ter provocado uma comoção tão grande entre os moabitas que levou a um contra-ataque ou uma resistência feroz, tornando o cerco inviável. E a terceira interpretação que eu vou oferecer aqui é uma interpretação teológica. Alguns estudiosos sugerem que Deus permitiu a retirada dos israelitas como uma forma de julgamento sobre eles, já que não havia buscado sua orientação para essa campanha militar. De qualquer forma, o texto bíblico deixa claro que o sacrifício mudou o rumo da guerra, mostrando um impacto cultural e religioso profundo dessas práticas entre os povos antigos. E voltando para a contextualização histórica, recapitulando, nós falamos sobre a religião na época de Abraão, falamos também dos sacrifícios humanos, e agora nós temos uma introdução do monoteísmo a partir desse momento. Estamos aqui analisando a partir do sacrifício de Isaac. Deus revela a Abraão como o único verdadeiro, contrastando com os costumes pagãos. Então, o propósito do teste, o teste que foi feito com Abraão, poderia ser demonstrar que Deus não deseja sacrifícios humanos, mas a obediência e a fé. Vamos focar na narrativa de Gênesis 22. Eu não vou ler toda a história narrada, mas eu vou destacar alguns pontos. Deus, através de um chamado, ordena a Abraão que sacrifique Isaac. E nos preparativos para a jornada, que culminaria no sacrifício, Isaac pergunta pelo cordeiro. Então Abraão responde que Deus proverá. A caminhada ao monte Moriá duraria cerca de 3 dias de jornada, refletindo um processo de provação. É um processo a qual tanto Abraão quanto Isaac passariam. No momento do sacrifício, há intervenção divina. Um anjo do Senhor impede Abraão
e fornece um cordeiro substituto. Esse cordeiro estava lá, agarrado nos arbustos, e aí isso remete à fala, à resposta que Abraão tem para Isaac. Quando Isaac pergunta onde está o cordeiro, Abraão diz: Deus proverá. E o significado do ato? Deus confirma a fé de Abraão e reafirma suas promessas. Agora, em questões teológicas e filosóficas, podemos pensar assim: o sacrifício de Isaac como tipologia de Cristo, ou seja, Isaac como prenúncio de Cristo, o filho amado levado ao sacrifício. Cristo, o sacrifício definitivo. Lá em João, capítulo 1, 29, Hebreus 10, de 10 a 14, nos mostra que Cristo é o Cordeiro, é o sacrifício definitivo. E nós devemos lembrar também que essa passagem do sacrifício de Isaac, ela mostra também que, apesar daquele tempo terem povos que praticavam o sacrifício humano e o sacrifício infantil, Deus mostra claramente ali, ao impedir o sacrifício, que ele não queria sacrifício humano. O sacrifício humano não era permitido, não era do gosto de Deus. Então, nós vemos muitos ateus dizendo o absurdo que é fazer essa proposta para Abraão, propor a Abraão matar o seu próprio filho. Eu já vi gente argumentando que Deus é esse que pede ao seu próprio filho, ou seja, Abraão como filho de Deus, ele pede a seu próprio filho e Abraão como pai que mate e sacrifique o seu filho. Só que é muito mais profundo que isso. E o cordeiro providenciado por Deus, ele simboliza a redenção. É a redenção, da mesma forma que Cristo é o sacrifício definitivo, Cristo morreu na cruz, cordeiro providenciado por Deus. Agora vamos falar um pouco de ética na visão de Kierkegaard. Pela moralidade humana e pela visão de alguns ateus que eu já vi argumentando, Abraão seria um assassino, aquela pessoa desalmada que leva a cabo uma proposta tão desatinada como foi pedir para sacrificar o próprio filho, um filho de promessa. Pela visão da fé, ele é o cavaleiro da fé, superando a ética convencional, essa ética da moralidade humana. E um pouco mais profundo, a gente pode inferir que a fé é um salto. A fé não é um ato irracional, não é simplesmente não é percebida pela lógica, mas ela transcende a razão. A fé, segundo o filósofo, é algo que não é capaz de ser explicada pela lógica. E, apesar disso, ela não é ilógica. A fé requer apegar-se àquilo que não pode ser atingido pela percepção dos sentidos ou pela lógica indutiva ou dedutiva. A fé é sozinha, é alegre, é consensual, é afirmação da mente, coração e a vontade, a verdade do que não se vê. Søren Kierkegaard foi um filósofo, teólogo e poeta crítico social dinamarquês muito próximo do luteranismo, que trabalhou sob vários pseudônimos para que eles interagissem uns com os outros em um diálogo crítico e complexo. Quando ele fala sobre o sacrifício de Isaac, ele fala no pseudônimo de Johannes de Silentio. Então, e no livro, ele apresenta 4 versões diferentes de possibilidades dessa passagem bíblica. Eu não vou aqui descrevê-las completamente, mas vou passar por elas, que eu acho importante. Então ele apresenta 4 diferentes versões que imaginou esse homem para o sacrifício de Isaac. Na primeira versão, Abraão prefere ser um monstro a perder a fé, então ele assassina Isaac. Na segunda versão, ao chegar ao local de sacrifício, Abraão vê o cordeiro, retira o cordeiro do arbusto, coloca no lugar do seu filho, faz o sacrifício, ou seja, ele não mata Isaac, mas ele nunca mais teve alegria no olhar, exatamente por ter feito esse percurso, por ter cogitado matar o seu filho amado, o filho da promessa. Na terceira versão, acontece após o sacrifício, ou seja, Abraão sacrifica Isaac.
Ele pede perdão a Deus pelo grande pecado que cometeu, por ter esquecido seu dever principal como pai de preservar o seu filho, de cuidar do seu filho e por ter pensado em sacrificar o próprio filho. E na quarta e última versão, Abraão e Isaque vão ao monte Moriá juntos, em harmonia. Abraão prepara tudo com calma, mas na hora do sacrifício, Isaque vê que as mãos de seu pai tremem. Ele vê que seu pai tem medo e desenrola o que desenrolou. O anjo segura, não deixa. Mas Isaque percebe que seu pai tem dúvidas e por causa disso Isaque perde a fé. Isaque não conta para o seu pai o que viu e Abrão pensava que ninguém tinha desconfiado do que havia acontecido com ele. São conjecturas do filósofo. Essas versões, eu quis trazer essas versões aqui. No livro, inclusive, ele fala que ele perdeu o sono com essa passagem. Então, essas versões mostram o quanto essa passagem bíblica é complexa para o ser humano, chegando ao ponto de ser um paradoxo. E qual seria o paradoxo de Abraão? Se Abraão tivesse apenas a moral, ele teria desobedecido. Se tivesse apenas a fé sem a promessa, ou seja, aquela promessa que foi feita para ele, que lhe daria o filho, ele teria matado Isaque sem questionar. A grandeza de Abraão é confirmar que Deus cumpriria suas promessas, mesmo na adversidade. Ou seja, Abraão estava diante de um paradoxo. Como Deus tinha dito a ele que Isaque era filho da promessa, e Deus pede para que Abraão mate esse filho da promessa, esse filho amado que Deus concedeu numa idade avançada. E diante disso, Abraão confia que Deus, ele confia na promessa, ele leva o filho e segue para o monte Moriá, só que o sacrifício de Isaque não ocorre. Quando pensamos nesse paradoxo, imaginamos se Abraão tivesse apenas a moral, ele teria desobedecido. É mais ou menos o que eu percebo de algumas pessoas argumentando sobre isso. O quão era absurdo esse pedido de Deus para Abraão. Mas aqui mostra que a fé ela transcende essas questões. Por isso que a fé não é irracional. Né? Apesar de não ser lógica, ela não é ilógica, ela não é racional, ela transcende. Esse é o salto. É o salto da fé que transcende a moral, transcende a fé sem promessa e ela se firma numa promessa de Deus desde o início, ao longo e na consumação daquele sacrifício com o cordeiro, muito simbólico. Vamos a reflexões finais, pensando em fé e obediência. Abraão mostra que a fé verdadeira requer entrega total. Deus é a moralidade. Deus não contradiz sua própria justiça, mas ensina pela aprovação. E o exemplo para nós, crentes hoje. Confiar em Deus mesmo quando a lógica e a moral parecem se opor. Às vezes não há lógica para nós, mas não é a nossa lógica que determina. Estamos sujeitos à graça de Deus. E concluindo esse estudo, eu quero dizer aqui que o sacrifício de Isaque, ele ensina que a fé verdadeira desafia a compreensão humana, mas ela está fundamentada na confiança plena em Deus. Abraão preparou para o sacrifício, fez sua jornada, fez o caminho até o monte, mas o tempo todo ele sabia que Deus não falharia na sua promessa, porque a promessa sobre Isaque era a promessa da sua posteridade, porque é através de Isaque que Deus prometeu sua posteridade e cumpriria a promessa. Então, essa passagem nos ensina que a fé não é irracional, não é ilógica, mas ela foge à lógica humana. É um salto que transcende a lógica comum. Por isso, tão perturbador como o registro histórico. Nesse sentido, Abraão se torna um modelo de obediência e confiança em Deus e aponta para Cristo, reafirmando a soberania divina na salvação. Gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui
Eu peço que deixem um like, compartilhem essa mensagem, deixem comentários e nos ajude a divulgar esse canal. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.